O rei Og de Bazã era um gigante que governava com imenso poder e infundia temor com sua força. Sua história se desenrola nas antigas páginas da Bíblia, onde é detalhado seu confronto com Moisés e os israelitas. Apesar de sua reputação intimidadora, Moisés derrotou Og com intervenção divina, o que demonstra que os gigantes podem ser vencidos com fé. No entanto, alguns sugerem o iminente retorno de Og. Porque Og despertou primeiro. Ele foi o primeiro gigante bíblico a despertar de seu letargo. Junte-se a nós enquanto exploramos as razões por trás dessa possibilidade ameaçadora. Número 1. É um personagem de histórias antigas. Um livro de Og. É um paraíso perdido, escrito por John Milton. No texto, Og é Nefilim gigante, Homo, um Nefilim, um gigante. Esses gigantes são especiais porque se dizia que eram filhos de deuses e mulheres humanas. Essa mistura do divino com o humano torna a história de Og particularmente cativante. John Milton usa o personagem Og para dar mais profundidade à sua história. Em Um Paraíso Perdido, Og se vê envolvido em uma luta massiva, na qual participam seres celestiais como anjos e humanos. Esta batalha não é uma simples briga normal, mas sim uma grande cena que desafia nossa compreensão habitual do conflito. Milton pinta um quadro dessa batalha de uma maneira que a faz parecer maior que a vida e difícil de compreender completamente. A ideia de um personagem grande e misterioso como Og em uma batalha ajuda a imaginar um mundo complexo e místico que o nosso traz um toque sobrenatural à história. Um mundo que é muito mais complexo e místico que o nosso. Isso traz um toque sobrenatural à história. A história, tornando tudo mais intrigante. A forma como Milton descreve a batalha e o papel de Og. Nela, também se soma a natureza épica do poema, atraindo os leitores para um mundo vívido e dinâmico. Em textos religiosos como o Alcorão e a Bíblia, Ok se destaca como uma figura notavelmente alta, estimada em cerca de 4 metros de altura. De acordo com a medida antiga utilizada, sua altura poderia variar entre 4,15 e 4,30 metros. Os estudiosos costumam se referir ao codó egípcio, que provavelmente Moisés usou para calcular essas dimensões. Pertence aos reis um grupo que costuma ser representado como gigantes aterradores. Curiosamente, o termo Refaites se traduz como não-mortos, o que sugere que eram seres que se acreditava terem perecido em um grande dilúvio, mas que continuavam existindo. O que lhes rendeu o título de lendas vivas. Essa interpretação os transforma em algo mais do que figuras históricas. Eles são descritos como entidades de pesadelo, que continuaram existindo muito depois de sua suposta desaparecimento. A narração bíblica identifica o gigante como um líder entre os amorreus, descendentes de Canaã. Na época de Abraão, os gigantes eram cada vez mais escassos e, nos tempos de Moisés, estavam quase extintos. Embora alguns, entre eles Og, conseguiram sobreviver até a época dos reis de Israel. Os manuscritos do Mar Morto, entre outros escritos antigos, reconhecem a presença formidável de Og, o que reforça seu papel importante nessas narrativas antigas. A história de Og muitas vezes negligenciada em estudos teológicos mais amplos. Desafia nossa compreensão da história. Número 2. A história épica de Og e a Arca de Noé. De acordo com essas antigas histórias, Og viveu 3.000 anos e teve encontros com personagens bíblicos como Moisés. Essa longevidade o coloca na época do Grande Dilúvio, um acontecimento central em muitos relatos bíblicos. Histórias bíblicas. A história da sobrevivência de Og é particularmente dramática. O Rabino Rashi, uma figura respeitada na tradição judaica, nos conta Og sobreviveu ao dilúvio de uma maneira bem extraordinária.
Dizem que ele conseguiu um lugar na Arca de Noé, se agarrando a ela e implorando a Noé que o deixasse subir a bordo. Noé, diante dos desafios morais e práticos do momento, permitiu que ele entrasse, o que permitiu a OJ sobreviver ao dilúvio. Essas histórias também abrem uma janela. As formas como as culturas antigas viam e veneravam a longevidade e a sobrevivência sobrenatural. Misturam os limites entre o mito e a realidade histórica percebida e oferecem informações sobre como os povos antigos interpretavam e entendiam seu mundo. A lenda de OGH continua sendo tema de debate e análise. Não só pelo seu conteúdo, mas pelo que revela sobre a natureza humana e nossa inclinação a tecer histórias incríveis de sobrevivência e heroísmo. Empoleirado na montanha mais alta da região, quando as águas começaram a subir, Og encontrou uma maneira de sobreviver se apoiando em fortes cedros. Essas árvores funcionaram como uma balsa salva-vidas, permitindo que ele vivesse por muitos dias, sem acesso a comida nem água. Para alguns, pode ser difícil acreditar esta história, mas os defensores afirmam que sua natureza gigante lhe deu a capacidade de passar longos períodos sem comer, de forma muito semelhante a um urso durante a hibernação. Afirmam que essa característica o ajudou a se manter robusto e a não ser afetado pela falta de sustento. Em outra versão da história, Og, antecipando-se ao dilúvio, decidiu tomar medidas proativas construindo uma enorme arca. Essa arca deveria ser um refúgio seguro não só para ele, mas também para outros gigantes e diversos animais da região de Bazã. Og cortou árvores da Bazã para sua arca. Teria derrubado as enormes árvores da floresta de Bazã para construir sua arca. Essas árvores eram famosas por sua durabilidade e resistência, o que as tornava perfeitas para construir um barco resistente que pudesse suportar a grande enchente. Além disso, algumas histórias introduzem um elemento mais místico nas origens de Og. Segundo esses relatos, Og era o fruto da união entre um anjo caído e uma mulher humana. E seu nascimento aconteceu logo depois que as águas do dilúvio recuaram. Esta versão da sua história o conecta com um drama maior e divino, sugerindo que sua existência estava entrelaçada com eventos tanto terrenos quanto celestiais. Número 3. A cidade oculta de Astarot-Karnaim. No Antigo Oriente Médio, havia uma cidade chamada Astarot-Karnaim, também conhecida como Astro-Carã, ou simplesmente Corã. Ela é mencionada na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, onde desempenha um papel modesto no contexto histórico mais amplo da região, que hoje inclui o atual Israel, Palestina, Jordânia e partes do Oriente Médio. A cidade estava situada em uma área que um dia foi controlada pelo rei Og de Bazã. Essa era uma região crítica quando Moisés guiou os israelitas por territórios inimigos até a Terra Prometida. Liderados por Moisés, Astarot-Karnaim foi absorvida ao território em expansão. Noiva. Quando os israelitas conquistaram Bazã sob a liderança de Moisés, Astarot-Karnaim foi absorvida pelo seu território em expansão. No entanto, a cidade em si é mencionada apenas brevemente nas Escrituras. Frequentemente se relaciona com os reinos e comunidades locais que faziam parte dos conflitos em andamento na região. À medida que os israelitas avançavam em direção à terra que lhes havia sido prometida. O confronto do rei gigante com os israelitas é um episódio notável que envolve Astarot. Karnaim, Oxé, se opôs ao avanço israelita, mas acabou sendo derrotado. Um evento detalhado no livro dos Números. Essa derrota marcou a inclusão de Astarot-Karnaim nas terras controladas pelos israelitas. O papel da cidade nessas histórias antigas reflete sua importância estratégica, embora não se destaque por uma história única ou momentos dramáticos. Número 4. A passagem bíblica do Deuteronômio. A parte árabe de Bazã, governada pelo rei Og,
Era conhecida por suas terras férteis, ideais para a agricultura e a criação de gado. Seus pastos exuberantes e ricos recursos naturais a tornavam uma área valiosa para a agricultura e a pecuária. Depois que os israelitas derrotaram o rei Og e conquistaram Arca, eles incorporaram essa região fértil aos seus territórios recém-estabelecidos na Terra Prometida. Essa ampliação foi crucial, pois lhes proporcionou abundantes recursos e terras férteis, o que contribuiu para a estabilidade e prosperidade das tribos de Manassés e Gade. Depois desses acontecimentos, Bazã desaparece lentamente da narrativa histórica e é mencionada apenas por suas exuberantes terras de pastagem, aptas para o gado selvagem, como é mencionado em Ezequiel 30, 918. A mudança de uma região em disputa para uma mera zona de pastagem reflete a importância mutável dos territórios. À medida que as prioridades políticas e econômicas evoluem, essa série de acontecimentos em Bazã mostra a natureza efêmera do controle humano e a mudança de significado dos lugares ao longo do tempo. Ilustra como as áreas que um dia foram centrais para as lutas de poder político podem eventualmente se tornar terras tranquilas e esquecidas, lembrada apenas por seus recursos naturais, em vez de sua importância histórica. A história de Bazã, capturada em alguns trechos das Escrituras, serve como um lembrete da impermanência do poder e do incessante passar do tempo que diminui a importância de um lugar significativo. Número 5. No livro dos Salmos, há uma breve menção da zona. Isaías fala de seus grandes. Robou. Ezequiel também faz referência a ela, assim como Amós e Jeremias, que ressaltam sua beleza com um estilo poético. Depois que a região foi conquistada, o nome foi mudado para Galatia-Lai, o que marca uma mudança significativa após a vitória. Após o período de exílio, a área foi dividida em 4 distritos diferentes. O mais conhecido deles é Golias, principalmente porque inclui as famosas alturas de Golias. Horn é mencionado brevemente como cidade, ou distrito em Ezequiel. Os 2 distritos restantes, Argob e Bataânia, podem despertar o interesse de quem está familiarizado com a história antiga, mas tendem a ser apenas nomes em uma lista, em muitas discussões bíblicas, que catalogam fatos históricos e nomes com precisão, mas às vezes perdem a oportunidade de relacionar esses detalhes com as histórias humanas mais ampla. Aqui pertencem. Transforma histórias dinâmicas em entradas estáticas, tratando as vidas vibrantes e os eventos do passado como meros pontos de dados em um registro histórico. Homero, foi um dos muitos inimigos que os israelitas enfrentaram em sua tentativa de se apoderar de Canaã, uma região cheia de conflitos constantes e adversários duros. Essas histórias exageram o tamanho e a força de Og, descrevendo-o como um reino gigante e aterrador para que a vitória de Josué pareça mais impressionante. Esse tipo de exagero é comum nos relatos históricos. Transformam as batalhas militares comuns em eventos maiores que a vida para esperar admiração e lealdade. Na verdade, Og provavelmente era parecido com outros inimigos daquela época. Apenas mais uma parte das constantes batalhas pelo território que ocupam grande parte da história antiga. Os relatos históricos muitas vezes transformam eventos ordinários, descrevendo-os como conquistas, heroicas ou até mesmo mágicas, para que os líderes pareçam melhores e justifiquem suas ações. Transformam as lutas cotidianas e desordenadas em histórias simples e claras de como o bem vence o mal. Esse método de escrever a história faz parecer que os líderes estavam destinados a suas conquistas, amenizando as duras realidades de suas ações. Ao fazer com que os líderes pareçam extraordinários escolhidos por forças divinas, essas histórias embelezadas não apenas entretêm, mas também criam lendas poderosas que unem as pessoas em torno de uma causa comum. Mitos controlam, gigantes são reais.
para que quem está no poder moldeie a percepção pública e mantenha o controle, ofuscando verdades mais complexas e menos lisonjeiras. Número 7. Os gigantes nas escrituras e nas lendas são uma realidade. A descrição de Og como gigante pode ter sido uma exageração para realçar a narrativa. Ao longo da história, é comum que as histórias sejam embelezadas para apresentar os líderes e suas vitórias de uma forma mais impressionante. Essa tendência de exagerar a verdade infunde um senso de orgulho. Apresentar Og como um gigante imponente realça os sucessos de Josué. Apresentar Og como gigante imponente realça vitórias de Josué, tornando-as monumentais. Como um gigante imponente, ele faz os sucessos militares de Josué parecerem ainda mais impressionantes. É uma maneira de fazer com que as vitórias militares comuns pareçam conquistas monumentais. Isso não só eleva Josué aos olhos de seus seguidores, mas também serve como uma história motivadora para as gerações futuras. Seu enorme tamanho não só representava um desafio físico, mas também mental. Fazia com que até os soldados mais valentes se sentissem pequenos e vulneráveis. Enfrentar esse gigante não consistia apenas em entrar em batalha. Foi um teste muito profundo para a coragem dos soldados e sua capacidade de pensar estrategicamente. Imaginem a incrível coragem que foi necessária para caminhar em direção a esse enorme inimigo. Plenamente conscientes do perigo iminente de serem esmagados, sem esforço, por seu enorme tamanho. Aqueles que eram corajosos o suficiente para enfrentar o gigante tiveram que superar um medo imenso. Avançando passo a passo, mesmo quando todos os instintos dentro deles gritavam para que virassem e fugissem. Essa situação exigia não só força física, mas também muita força mental e determinação. Cada soldado teve que ir além dos seus limites, aproveitando cada grama de coragem para enfrentar uma ameaça que facilmente poderia vencê-los. O ato de enfrentar um desafio tão avassalador diz muito sobre sua dedicação e a grande força de vontade que foi necessária para não recuar, apesar das dificuldades esmagadoras. A Bíblia menciona vários grupos de gigantes, cujas origens remontam a tempos antigos e refletem uma narrativa que foi entrelaçada ao longo do Antigo Testamento. Número 8. Anasaianos. Os descendentes diretos dos Nefilim foram encontrados pela primeira vez pelos exploradores israelitas durante suas missões de reconhecimento na terra de Canaã. Esses indivíduos imponentes se destacavam por sua considerável altura e eram conhecidos por dominar as regiões que habitavam. Sua presença representou um obstáculo formidável às conquistas dos israelitas. A maioria dos anaseus foi expulsa de suas terras pelas campanhas militares lideradas por Josué, embora um pequeno número tenha permanecido em certas cidades fortificadas, incluindo a famosa cidade de Gash. Os semitas e os sonsomitas, também chamados de Susita, eram semelhantes em estatura e poder aos anaseus. E habitavam a região da Transjordânia antes da chegada dos israelitas. Descritos como altos e poderosos, esses grupos eram vistos com admiração e temor por seus contemporâneos. À medida que os israelitas expandiam seu território, eles enfrentaram essas tribos e finalmente as venceram em uma série de batalhas. Esses encontros faziam parte da narrativa mais ampla da busca dos israelitas para se estabelecer na Terra Prometida. Enfrentando e conquistando os gigantes, que eram ao mesmo tempo imponentes e intimidadoras. Os anaseus eram um grupo de gigantes mencionados na Bíblia. Viviam na parte sul de Canaã, perto de um lugar chamado Hebrom. Dizia-se que esses gigantes eram descendentes de uma pessoa chamada Naadev. Josué, que mais tarde se tornou o líder dos israelitas, lutou contra os anaseus e conseguiu expulsar a maioria deles de sua terra. No entanto, alguns dos anaseus sobreviveram e se mudaram para cidades como Gaza, Gade e Asdod.
Essas cidades ficaram conhecidas mais tarde por seus próprios gigantes, como Golias, contra quem Davi lutou na famosa história de Davi e Golias. Por isso, na Bíblia, os anazeus são lembrados como esses gigantes, grandes e horríveis, contra os quais os israelitas tiveram que lutar para poder viver em Canaã. Sua história é frequentemente usada para mostrar como os israelitas superaram grandes desafios com a ajuda de sua fé. Os semitas e os sonzomes, também conhecidos como susitas, eram tribos formidáveis que viviam na antiga região transjordana, uma área a leste do Rio Jordão. Essas tribos costumam estar entrelaçadas nas narrativas históricas e bíblicas. Devido à sua estatura gigantesca e à sua temível reputação, elas são comparadas aos anazeus, outra tribo de gigantes. Número 9. Sua presença nos relatos bíblicos é significativa e contribui para o rico tecido da história antiga do Oriente Médio. Os Imim, considerados parte dos Refaítas, um termo usado para designar vários clãs de gigantes. No Antigo Testamento, eles eram principalmente associados ao território que depois se tornaria Moabe. Os textos bíblicos descrevem os Siniem como uma tribo numerosa e poderosa, comparável em estatura aos anaceus. Os Samonitas chamavam os Sansumim de Sansumim, uma nação poderosa e numerosa de gigantes, mas outros os chamavam de Refaítas. Seu domínio foi finalmente conquistado pelos Samonitas, antes das incursões israelitas na região. O legado dessas tribos é marcado por suas derrotas finais. Os israelitas, liderados por figuras como Moisés, subjugaram esses gigantes como parte de suas conquistas a leste do Jordão. Essa narrativa da conquista de inimigos tão formidáveis destaca o apoio divino, que se acredita ter sido oferecido aos israelitas durante suas migrações e batalhas. Os relatos dessas tribos estão presentes em textos religiosos e se refletem em diversas interpretações históricas que tentam reconstruir suas identidades e aspectos culturais. Apesar de sua aniquilação, a memória dos Sansumim e dos Sansumim tem persistido através de referências bíblicas e explorações arqueológicas que buscam descobrir mais sobre seu modo de vida e seu repentino desaparecimento da história. Além disso, o entrelaçamento dessas tribos com a narrativa mais ampla dos gigantes Nefilim, outros clãs gigantes da região, adiciona camadas à nossa compreensão da paisagem mitológica e cultural do Antigo Oriente Próximo. Suas histórias, que misturam eventos históricos com elementos mitológicos, oferecem uma visão de como as sociedades antigas se viam e as forças sobrenaturais que acreditavam moldar seu mundo. Os amorreus foram outro grupo com o qual os israelitas se depararam na Bíblia. O profeta Amós descreveu os amorreus como seres altos, como cedros, e fortes, como carvalhos. Essa descrição destaca sua impressionante altura e força. Os israelitas, com a ajuda de seu Deus, também conseguiram derrotar os amorreus. Os gigantes da Bíblia, como Golias e seus parentes, muitas vezes simbolizam os grandes obstáculos que os israelitas enfrentaram em sua busca pela terra prometida. O gigante mais famoso, Golias, vinha de Gate e foi representado como um desafio significativo até ser derrotado por Davi, o que marcou um momento crucial na história bíblica. Os gigantes bíblicos servem como símbolos dos desafios e das lutas que os israelitas enfrentaram. Cada grupo de gigantes representa um aspecto diferente dessas lutas. Os Nefilim, como os primeiros gigantes, prepararam o cenário para o conflito contínuo entre o bem e o mal. Os anazeus, com sua conexão direta com os Nefilim, mostram a persistência desses desafios, inclusive depois de acontecimentos significativos, como o dilúvio. Os amorreus, comparados a árvores imponentes, simbolizam a força e a resistência dos inimigos que os israelitas enfrentaram. Número 10. A história de Golias.
É uma parte famosa da Bíblia, onde ele é visto como um poderoso guerreiro de Gate, uma cidade dos filisteus. Golias não era um soldado normal, era um gigante. Os relatos sobre sua altura variam. Alguns dizem que ele media cerca de 195 centímetros, e outros afirmam que media quase 3 metros. Essas diferenças mostram como as histórias mudam à medida que são contadas e recontadas. O papel de Golias era desafiar os israelitas para uma luta 1 a 1 para resolver as disputas. Essa era uma forma comum de evitar um derramamento de sangue desnecessário nas batalhas. Golias, que usava uma armadura pesada e carregava armas grandes, tinha como objetivo assustar seus inimigos. Ele se levantava e gritava desafios para os israelitas, tentando assustá-los e mostrar a força dos filisteus. A parte mais importante da sua história é a luta com Davi, um jovem pastor que nem era um soldado treinado. Davi não usava armadura e só tinha uma funda com pedras. No entanto, ele derrotou Golias. Essa luta é muitas vezes considerada não apenas como uma vitória na batalha, mas como um símbolo de como a fé no pensamento inteligente pode vencer os grandes problemas. Também há diferentes histórias sobre quem realmente eliminou Golias. Alguns dizem que foi outro lutador. Isso mostra que às vezes várias histórias podem se misturar ao longo do tempo. Especialmente nas tradições orais, onde as histórias são transmitidas de boca em boca. Golias também está ligado a outros guerreiros gigantes na Bíblia, como os anaceus ou os refaimitas. Essas conexões tornam a sua história ainda mais interessante, pois adicionam uma camada de mistério e lenda. A história de Golias é mais do que um simples registro histórico. Ensina sobre o poder de acreditar em si mesmo e enfrentar grandes desafios. É uma história que tem sido contada por muitos séculos, inspirando as pessoas a pensarem como podem superar até mesmo os problemas mais difíceis. A narrativa dos gigantes na Bíblia é complexa e multifacetada. Cada grupo de gigantes enriquece a história e mostra diferentes aspectos dos desafios que os israelitas enfrentaram, desde os Nefilins até Golias. Esses gigantes simbolizam a luta constante entre o bem e o mal, a persistência dos desafios e o triunfo final da fé e da determinação. Você acredita na proteção divina ou é uma história reconfortante que contamos a nós mesmos? Você tem ideia? Deixe comentários e se inscreva para receber mais informações.